eu fazer uma pergunta para você. E se você não desistir? E se eu não desistir? E se nós não desistirmos? Você já parou para fazer essa pergunta para você? Porque às vezes nós desistimos de coisas tão boas que nós estávamos almejando. Sei. Simplesmente porque alguém jogou um balde de água fria, ou simplesmente porque alguém disse para nós que não era para nós, ou talvez alguém disse para nós que, sei lá, não daria certo, ou porque contamos o nosso projeto ou o nosso sonho para as pessoas erradas. E aí nós desistimos. Desistimos e, perdemos a oportunidade de ver talvez algo grande acontecendo na nossa vida. Você já pensou nisso? Sério, vamos trocar uma ideia? Vamos conversar? Vamos conversar? Quero conversar com você. Fica comigo aqui. Olha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sinta-se à vontade para fazer parte desse canal. Eu sou o Kleber e aqui a gente troca ideia de fé, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês e tenho certeza que assim vai ser algo muito bacana, muito legal, muito relevante para a nossa vida, beleza? Vamos lá. E se eu não desistir? Você já fez essa pergunta para você? Quantas coisas na sua vida você tinha certeza absoluta, plena convicção que daria certo? Sei lá, cara, às vezes por causa de uma fala ou de uma conversa errada, ou por causa de contar isso para alguém errado, você, literalmente desistiu, abandonou, esqueceu daquela história para sua vida. E você sabe que isso daí é uma coisa, como que eu posso dizer para você, real, uma coisa muito séria, muito séria. Às vezes você tem um sonho e, você quer comprar um determinado carro, mas alguém falou para você que aquele carro não presta. Mas tem várias unidades dele espalhadas por todo o país, mas alguém falou para você que não presta. E aí parece que aquela pessoa ela joga um balde de água fria na sua cabeça. Às vezes você tem um sonho de fazer uma determinada faculdade, mas alguém disse para você que aquela faculdade não dá dinheiro e que não é bacana, você teria que fazer outra coisa. Mas é um sonho seu. Mas aí alguém foi lá e jogou um balde de água fria na sua cabeça e você desistiu. Você deixou de fazer aquilo que você sonhava. Deixou de fazer aquilo que você acreditava. E sabe, nós não podemos ter a nossa vida movidas pelo dinheiro. A nossa vida tem que ser movida pela nossa fé. A nossa vida tem que ser movida pelos nossos princípios. A nossa vida tem que ser movida literalmente por aquilo que acreditamos dentro de nós. E quando nós entendemos que temos um Criador que zela pela nossa alma, então nós vamos parar de ouvir opinião alheias e vamos ouvir a voz de Deus. Porque se eu não desistir, muitas coisas podem acontecer, tá ligado? O sol tá ventando muito e meu cabelo não tem jeito não, mas bora lá. A Bíblia conta a história de dois homens. Um chamava Josué e outro chamava Caleb. E havia com eles mais 10 espias. Eles haviam ido conhecer a terra prometida. E a terra, ela manava leite e mel. Era uma terra muito próspera, muito fértil. Era algo assim surreal. Surreal, fora do comum. Mas havia um problema naquela terra. A Bíblia diz que havia uns gigantes naquela terra. E não eram poucos, eram muitos. Eram os filhos de Anak. Mas aquela terra era uma terra que literalmente manava leite e mel. E a Bíblia conta a história de que eles voltaram para relatar para o povo o que eles haviam visto. E os espias, os outros 10, começaram a questionar e dizer assim, olha, a terra realmente é boa, mas existem muitos gigantes. Não são poucos, são muitos. É inumerável, é incontável. São muitos. Eles vão nos exterminar. E o povo judeu é um povo de baixa estatura. Tipo eu, um povo de baixa estatura. E realmente eram gigantes e muito grandes, muito fortes, poderosos. Mas Josué e Caleb se levantou no meio do povo e disse assim, gente, presta atenção. E se nós não desistirmos? E se o Senhor se agradar de nós? O que é que nós não podemos fazer nesse lugar? O que é que nós não podemos gerar nesse lugar? Nós podemos conquistar a terra, porque
Vamos parar de olhar os gigantes, vamos parar de focar nos problemas e vamos focar em algo. Vamos focar na terra. O que que tem na terra? Na terra tem uvas gigantes, a terra ela mana leite e mel, a terra ela é fértil, a terra ela é próspera, a terra literalmente ela é boa, ela é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nós vamos conquistar essa terra. Então nós vamos ficar aterrorizados até quando? Vamos ficar paralisados diante da situação até quando? Não dá para ficar paralisado. Nós precisamos crer, nós precisamos aplicar nossa fé, nós precisamos gerar essa certeza, essa expectativa dentro de nós. E nós vamos conquistar. E o que que aconteceu? A Bíblia diz que literalmente eles conquistaram a terra prometida. Eles pisaram os seus pés naquele lugar. E aí você pergunta para mim assim, mas quanto tempo passou? Passaram-se 40 anos. 40 anos. Mas Caleb dizia assim, olha Josué, eu continuo com o mesmo vigor, com a mesma força, com a mesma intensidade de quando eu tinha 40 anos. E o problema é que nós vivemos num mundo fast food, e nesse mundo fast food nós queremos que as coisas sejam agora, que sejam no nosso momento, na nossa hora, do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E nem sempre é assim. Nem sempre vai ser desse jeito. Mas se nós não desistirmos, vai dar certo. Se nós não desistirmos, nós vamos conquistar. Se nós não desistirmos, nós vamos ver algo extraordinário acontecendo na nossa vida dia após dia. Você já pensou se você tivesse desistido de andar quando você era criança? Será que hoje você estaria andando? Já pensou se você tivesse desistido de falar quando você era criança porque sua língua estava presa, as palavras eram difíceis? Será que hoje você estaria falando? Será que hoje eu estaria falando? Com certeza não. Com absoluta certeza e plena convicção, nós não estaríamos falando. E nem um exemplo para vocês, eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Agora é quase 7 horas da manhã. Tem bastante passarinho, tem bastante barulho, bastante vento. E o take o anterior que eu estava gravando, literalmente eu esqueci de ligar a câmera. E eu falei a história parecida com a que eu estou falando para vocês agora. E de repente, quando eu viro, eu falei, caraca. Eu falei várias coisas legais e não gravou. E agora? Ah, eu vou desistir do vídeo, eu vou deixar quieto. Não, vamos de novo. Vamos tentar de novo, vamos fazer de novo. Mas o que eu não posso é o quê? Desistir. Entende? O que nós não podemos é desistir. E é uma das coisas que nós temos feito incrivelmente na nossa vida. Desistido. Desistido dos nossos sonhos, desistido dos nossos projetos, desistido da nossa personalidade, desistido de quem nós somos. Isso está nos impedindo de viver coisas extraordinárias na nossa vida. Porque às vezes o inimigo está usando pessoas para jogarem um balde de água fria na sua vida, que nada mais, nada menos é do que jogar o medo. O medo perturba, o medo, ele tira o nosso sossego, o medo, ele tira a nossa esperança, o medo, ele tira a nossa certeza, a nossa expectativa de que somos mais do que vencedores, de que podemos conquistar, de que podemos gerar milagres surreais na nossa vida. Então não vamos desistir, é sério, é sério. É isso que eu queria trazer para vocês com essa mensagem. Vamos parar de desistir, vamos parar de perder a nossa vida desistindo. Nós perdemos tempo quando nós desistimos. Talvez você diga assim para mim, mas, cara, e se eu fizer e não deu certo? Mas você tentou, eu tentei, entende? Só de tentarmos, já está valendo, já é uma vitória. Nem tudo nós vamos ganhar, nem tudo vai dar certo, mas nós tentamos. E é melhor você se arrepender por aquilo que você tentou e não deu certo, do que você se arrepender por ter desistido, entende? Ter desistido dos seus sonhos. Para de ouvir gente pessimista, para de ouvir gente que provoca medo na sua vida e ouça mais o seu coração e ouça mais a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, você vai entender que você é mais do que vencedor e de que você pode todas as coisas nele, porque ele literalmente te fortalece. Você pegou? Fez sentido? Entendeu? Entrou aí dentro do seu coração, entrou aí dentro da sua alma. Então para de desistir. Vamos avançar. Vamos para cima. Vamos vencer em nome de Jesus. Alguns, no meio da crise, choram e entram em desespero. Outros, no meio da crise, veem Deus abrindo portas imensuráveis sobre a sua vida. Então que nós sejamos aqueles que acreditam no poder de Deus para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Olha, esse vídeo falou com você, então eu peço para você, olha,
e fazer parte dessa comunidade, se inscreva aqui, ativa o sininho das notificações, deixa seu like e coloca aqui no comentário. Mas coloca mesmo, eu não vou desistir. Tá bom? Compartilha com 5 pessoas. Tamo junto até a eternidade, ó. Beijão no seu coração e até o próximo vídeo.